Existem momentos na vida em que você olha para tudo ao redor e tenta entender o que está acontecendo. Você se pergunta por que certas coisas aconteceram, por que algumas pessoas se afastaram, por que sonhos demoraram tanto, por que portas se fecharam, por que certos caminhos pareceram tão difíceis. Mas, com o tempo, e principalmente com Deus, começamos a perceber que nada, absolutamente nada, na caminhada é por acaso. A forma como Deus organiza cada detalhe é tão silenciosa, tão profunda e tão intencional, que mesmo aquilo que você achou que era perda, fracasso ou atraso, Ele transforma em parte essencial do propósito. A vida é construída por capítulos. Nem todos são fáceis. Nem todos são bonitos. Nem todos são suaves. Mas todos, sem exceção, têm uma função na construção da sua história. Alguns capítulos te ensinam força, outros, paciência, outros, fé, outros, desapego, outros, coragem. Há capítulos que te quebram, mas somente para te reconstruir de uma forma mais forte e mais alinhada com aquilo que Deus sonhou para você. E é justamente por isso que você nunca deve desprezar nenhum momento da sua caminhada. Nada se perde nas mãos de Deus. Ele usa tudo. Cada lágrima conta uma história. Cada oração lançada na madrugada tem um impacto. Cada silêncio tem uma instrução. Cada demora traz maturidade. E cada deserto produz crescimento interior. Para Deus, não existe desperdício. A caminhada é moldada com precisão divina. Mesmo quando você acredita que está parado, Deus está te movendo. Mesmo quando você acha que nada está acontecendo, Ele está organizando tudo nos bastidores. E mesmo quando a vida parece caótica, Deus continua no controle. Ele nunca se atrapalha. Ele nunca falha. Ele nunca se perde. Ele nunca esquece de nenhum detalhe da sua história. Ele está presente em cada passo, inclusive nos que doeram. Quantas vezes você enfrentou coisas que achou que não iria aguentar, mas hoje percebe que elas te fortaleceram? Quantas vezes você perdeu algo que queria muito, mas depois entendeu que aquilo jamais te faria bem? Quantas vezes você chorou acreditando que era o fim, mas depois percebeu que era apenas o início de algo maior? Essas respostas só surgem com o tempo. Porque o tempo revela aquilo que o momento esconde. A verdade é que Deus enxerga muito além do que você vê. Ele vê o que você não vê, Ele sabe o que você não sabe, Ele conhece o que você não conhece. Ele está cuidando da sua história com cuidado absoluto. Ele te guarda, te protege, te direciona, te fortalece e te sustenta. Mesmo quando o caminho é duro, Ele continua sendo bom. Mesmo quando a jornada é longa, Ele continua sendo fiel. Mesmo quando você não entende, Ele continua trabalhando. A caminhada nem sempre será suave. Existem estradas íngremes, curvas inesperadas, dias escuros e noites silenciosas. Mas cada parte é importante. Cada parte te prepara para algo. Deus não permite que você passe por nada sem propósito. Ele não desperdiça as tuas dores, e muito menos desperdiça os teus sonhos. Ele usa tudo. Ele transforma tudo. Ele redireciona tudo. E às vezes, a caminhada te coloca em situações que parecem injustas. Você dá o seu melhor, mas mesmo assim é rejeitado. Você ama, mas não é correspondido. Você trabalha duro, mas nada parece fluir. Você ora, mas não vê mudança imediata. E é nesses momentos que a fé é testada. Porque fé não é acreditar apenas quando tudo está bem. Fé é confiar quando nada faz sentido. Fé é permanecer quando tudo diz para desistir. Fé é acreditar que Deus está no controle mesmo quando você se sente perdido. E Ele está. Ele está mais presente do que você imagina. Você pode não sentir, mas Ele está lá. Você pode não ouvir, mas Ele está falando. Você pode não ver, mas Ele está movendo. E um dia, talvez mais cedo do que você imagina, tudo fará sentido. Você verá que cada lágrima tinha propósito. Cada espera tinha direção. Cada porta fechada tinha proteção. Cada recomeço tinha intenção. As pessoas que entraram e saíram da sua vida também fazem parte do plano. Nada é por acaso. Algumas pessoas vieram para te ensinar algo, outras vieram para te fortalecer, outras te mostraram quem você realmente é, e outras mostraram quem você nunca deve se tornar. Algumas vieram como lição, outras como direção, outras como bênção. E algumas foram retiradas porque Deus sabia que elas te atrasariam, te machucariam ou te desviariam do propósito. Deus não erra nos encontros, nem nas despedidas. E é impressionante como Deus trabalha nos bastidores da caminhada. Ele cria conexões invisíveis. Ele te afasta do que te destruiria. Ele te aproxima do que te edificará.
Ele fecha portas que você pediu para abrir, porque ele sabe o que você não sabe. Ele te impede de entrar em situações que pareciam boas, mas que teriam te levado ao abismo. Ele te protege até do que você pediu, porque ele não cumpre vontades, ele cumpre propósitos. Nada na caminhada é por acaso, e isso inclui até os momentos em que você se sentiu sozinho. Há solidões que Deus permite para te ensinar a ouvir sua voz. Há desertos que te fazem perceber quem está contigo de verdade. Há silêncios que te mostram que Deus não precisa fazer barulho para agir. Há quedas que revelam a necessidade da tua dependência total nele. Não é por acaso que você passou pela noite que passou. Não é por acaso que você enfrentou o que enfrentou. Deus estava te preparando. Ele estava te moldando. Ele estava te fortalecendo. Ele estava te lapidando. Ele estava te ensinando. E ele continua. Ele nunca abandona a obra que começou. Se ele começou, ele vai terminar. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Se ele te chamou, ele vai capacitar. Se ele te direcionou, ele vai sustentar. E quando ele te sustenta, nada te derruba. A caminhada pode ter sido dura, mas ela não foi em vão. Nesse processo, você cresceu. Você amadureceu. Você aprendeu. Você se fortaleceu. Você descobriu coisas sobre si mesmo que não descobriria se tudo tivesse sido fácil. Você desenvolveu resiliência, persistência e fé. Você foi transformado por dentro. Porque Deus trabalha primeiro dentro de você, para depois trabalhar fora. E talvez hoje você esteja diante de algo novo, algo diferente, algo incerto. Talvez esteja vivendo um recomeço, uma mudança inesperada, uma fase desconhecida. Talvez sinta medo. Talvez sinta insegurança. Talvez sinta dúvida. Mas lembre-se, se você chegou até aqui, não foi por acaso. Deus te sustentou em todas as fases anteriores, e Ele vai continuar sustentando você nas próximas. O que está diante de você não é um acaso, é continuidade. É propósito. É cumprimento. É amadurecimento. É direção divina. A vida é um conjunto de peças que só fazem sentido quando encaixadas lá na frente. É como um quebra-cabeça gigante, onde Deus enxerga toda a imagem, mas você vê apenas uma peça. E Ele te diz: confie. Continue caminhando. Continue fazendo a sua parte. Continue acreditando. Eu sei o que estou fazendo. E Ele sabe. Você não está caminhando sozinho. Você nunca esteve. Deus está caminhando com você. Ele conhece cada passo, cada respiração, cada pensamento. Ele conhece suas fraquezas e mesmo assim te ama. Ele conhece seus medos e mesmo assim te fortalece. Ele conhece seus erros e mesmo assim te restaura. Ele conhece seus sonhos e mesmo assim te surpreende. A caminhada é feita de detalhes espirituais que você não percebe imediatamente. Mas Deus percebe. Ele vê. Ele cuida. Ele protege. Ele te leva exatamente ao lugar onde você deve estar, no momento em que deve estar, do jeito que deve estar. E quando você chega lá, entende que tudo, absolutamente tudo, tinha propósito. Nada na caminhada é por acaso. Nada é desperdiçado. Nada é inútil.